Não tem que estar live aqui? Meu Deus. Boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, é dia de live do Cantinho do Azeite. Meu nome é Jorge, sou um dos sócios da empresa e queria antes apresentar a Sinira, que é a outra sócia, e que fica no chat, na retaguarda. Enquanto eu vou trocando ideias, vocês podem ir escrevendo e ela vai também respondendo no texto. Então a Sinira vai dar uma boa noite para vocês e a gente já entra já no tema. Sinira? Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ficar ali no chat. Pode perguntar que a gente vai responder. Espero que não trave como da última vez, né? Mas hoje não vai travar, tá? Boa live para vocês. Bom, o tema de hoje é o azeite brasileiro. O mês de maio é um mês de concursos e o azeite brasileiro tem se destacado nos últimos anos e este ano se destacou novamente nos concursos mundiais. Este mês é a época de concurso, o Brasil praticamente esteve presente em todos os concursos e em alguns deles com uma presença bastante marcante que a gente vai ver. Antes de entrar no tema, sempre lembrando, falando um pouco da gente, nós temos uma loja física em Brasília, Cantinho do Azeite, que é o que vocês estão vendo ao fundo, que fica no bairro Sudoeste, ao lado do Pão de Açúcar, na Terceira Avenida. Azeites de alta qualidade, onde você pode degustar todos os azeites que estão disponíveis. E temos também um delivery em Brasília e um e-commerce que entrega em todo o Brasil. Azeites premiados, os melhores azeites do Brasil. Então, esse é o Cantinho do Azeite, que já completou 8 anos em abril. A gente já está atuando no mercado de azeite de alta qualidade há 8 anos. Então vamos lá falar sobre o azeite brasileiro e o sucesso que ele anda fazendo. Quais são as evidências desse sucesso? Nós tivemos, neste mês de maio, 5 competições importantes no mundo do azeite. 2 competições no Japão, uma em Portugal, uma na Itália e uma nos Estados Unidos. O Brasil ganhou medalhas em todos esses concursos e em 2 deles marcou presença bastante significativa. Então vamos para as mais, vamos dizer assim, simples. Em Portugal, a competição é a Ovibeja, que é uma feira agrícola que premia azeites. Ele premia apenas uma marca de azeite com medalha de ouro em cada categoria. E o Brasil foi premiado como o melhor azeite do hemisfério sul. Uma das marcas brasileiras ganhou o prêmio de melhor azeite do hemisfério sul. No Japão, tivemos 2 concursos. Em um deles, um azeite ganhou o melhor de sua classe. Também ele premia vários, aí não é só um, ele premia vários azeites, mas ele premia um dos azeites como o melhor da classe. E o Brasil ganhou medalha como o melhor da classe em uma das categorias. Só ganhou esse prêmio, mas um prêmio importante. O outro concurso no Japão forneceu 3 medalhas de ouro para azeites brasileiros. Depois do Japão, nós tivemos um concurso na Itália, um concurso relevante, o Evo IOC, que é uma competição bastante técnica, onde mais de 600 marcas de azeites competiram e cerca da metade delas ganhou prêmios, e o Brasil nessa competição ganhou 18 medalhas. 10 de ouro, foram 14 de ouro e 4 de prata. Depois nós tivemos um outro concurso bastante relevante, que foi o de Nova York.
Esse é o concurso mais badalado que existe no mercado de azeites. Foram enviados mais de 1.100 marcas de azeite para a competição e um pouco mais da metade foi premiado. E o Brasil, nessa competição, também ganhou 18 medalhas, 10 de ouro e 8 de prata. E ficou na 9ª posição. No concurso da Itália, ele ficou na 6ª posição. Na de Nova York, ficou na 9ª. Pode parecer uma posição não tão relevante, mas a gente deve lembrar que o Brasil é um produtor novo competindo com produtores tradicionais, como Itália, Espanha, Portugal, Turquia e vários outros países. E uma 9ª posição é bastante relevante para um país novo como o Brasil. Nessa 9ª posição, ele se colocou também como o primeiro do hemisfério sul. Todos os outros são da Europa. Todos os outros países premiados são da Europa. Então, o Brasil ficou à frente da Austrália, ficou à frente da África do Sul, que são produtores, ficou à frente do Chile, da Argentina. Ou seja, do hemisfério sul, ele ficou como o mais relevante na classificação geral. Então, essas são as evidências do sucesso do azeite brasileiro. Ao todo foram 41 medalhas em 2021, nos concursos que se realizam agora em maio. Então, essa é a evidência que a gente tem para dizer que o Brasil está entre os melhores do mundo. Mas como é que a gente explica esse sucesso, quer dizer, o fato do Brasil, com um pouco mais de 10 anos de produção, estar numa posição tão relevante? Isso tem alguns motivos, a gente vai, algumas hipóteses desse sucesso, e a gente vai abordar algumas explicações. E a primeira é a gente começar explicando um pouco o que são esses prêmios. Na realidade, o que é que esses concursos premiam? Eles premiam a qualidade do azeite. E o que é um azeite de qualidade? Como é que a gente consegue definir um azeite de qualidade? Muita gente vai achar, devem ser todos azeites com baixa acidez. Com certeza, isso é um pré-requisito. Mas que mais que os concursos avaliam? Eles avaliam a acidez, mas avaliam aromas, a perfeição de aromas e sabores, que é muito mais relevante. A acidez é um pré-requisito. Então, a acidez, ela é uma medida química. E ninguém vai para concursos com uma acidez superior a, por exemplo, 0,2. Muitos com 0,1. Mas é um pré-requisito ter acidez baixa. Então, a questão da acidez, ela mede a qualidade da gordura. E não ter defeitos e ter uma acidez baixa é um pré-requisito em qualquer concurso, porque o que eles vão avaliar são aromas, a perfeição dos aromas e dos sabores de cada azeite. E como é que é? O que é medido então? Já vimos que a questão da acidez é pré-requisito. Todos têm que ter acidez baixa. E a acidez não tem gosto, nem aroma, nem cheiro. É uma medida química da qualidade da gordura. E que indica que aquela gordura não tem defeitos, que aquele azeite não tem defeitos. Isso é um pré-requisito nos concursos. O que é que esses concursos avaliam? Eles avaliam alguns itens da questão sensorial do azeite. Eles avaliam o amargor, a picância, avaliam o frutado do azeite, avaliam a harmonia entre essas três coisas, avaliam a complexidade dos sabores e avaliam a persistência do produto na boca. Ou seja, quanto tempo depois de eu apreciar o azeite, aquele sabor agradável e perfeito permaneceu
na minha percepção. Então, isso é o que os concursos avaliam. E como é que esses amargor e picância, é bom a gente detalhar um pouco como é que se obtém essa qualidade. Então, o que é o amargor e a picância do azeite? É a presença de um componente do azeite que a gente já viu em outras lives, que é o polifenol. Então, o polifenol, a presença do polifenol, dá o amargor e a picância. E isso é avaliado nos concursos, a presença do amargor e da picância, que é a presença do polifenol, que também é benéfico à saúde, a gente já abordou nas lives anteriores. As lives anteriores estão no Instagram para vocês verem, estão no YouTube e estão no Facebook. Então, o polifenol dá o amargor e a picância. E o frutado, o resto dos sabores, a complexidade dos sabores, como é que ele vem para o azeite? É através de um outro componente do azeite que se chama os voláteis. Não só do azeite, mas de qualquer produto da natureza que tem o seu sabor e o seu aroma graças aos voláteis. E os voláteis vão dar sabores variados a cada azeite. Então, os azeites são classificados nos concursos pelo amargor, picância, frutado em 3 grandes categorias: nos intensos, os médios e os leves. E os prêmios são atribuídos nessas categorias. Alguns dividem pelas categorias ou alguns só classificam e dão o prêmio. Mas todos, o sabor intenso e o suave, todos ganham prêmios. E como que um azeite fica intenso? A intensidade vem do amargor, da picância e também um pouco dos voláteis. O amargor, a picância, a gente já viu, são os polifenóis. E o frutado, que pode ser um frutado verde, um frutado herbáceo de ervas, pode ser um aromas e sabores de folhas, de ervas, de grama, de folhas, de alcachofra, e pode ser sabores de fruta verde, maçã verde, podem ser sabores de amêndoas e podem ser sabores de fruta madura, que são os mais suaves, de banana madura, aroma e sabor de tomate e aroma de sabores de banana madura. Então, esses frutados mais leves vão dar origem aos azeites leves. E o que é que influencia a produção de um azeite que faz com que ele fique mais intenso ou mais suave? O polifenol, ele depende do tipo da azeitona que foi usada e depende também do terreno onde foi produzido e depende dos processos produtivos, de cultivo e do processo de produção. Então, se eu uso um determinado tipo de azeitona, estou num determinado terreno que é propício àquele tipo de azeitona. E se eu usei métodos cuidadosos de cultivo e de produção, eu vou ter um azeite com alto polifenol. Portanto, ele vai ser amargo e picante. Se eu não usar métodos adequados, ou se eu usar uma variedade que não tem tanto polifenol, esse azeite não vai ser tão intenso. Porque o polifenol é muito delicado na natureza. Se o processo de produção, de cultivo for inadequado, a gente já abordou isso em outras lives, o produto não vai ter a intensidade
e a picância que se espera do produto. Então, o amargor e a picância é o polifenol, e o polifenol é totalmente dependente da variedade que eu escolhi, dos métodos de cultivo que eu utilizei e da forma como eu produzi o azeite. Então, isto é o amargo e o picante. E os voláteis dependem do quê? Os voláteis também dependem da variedade e dependem mais ainda do terreno, do local, do clima onde está sendo cultivada aquela variedade e também dos processos de cultivo e de produção. Então, se eu escolhi variedades, aí é uma opção do produtor, se ele quer azeites intensos, médios ou leves. E os três são premiados. Os intensos normalmente são mais premiados, são mais as azeitonas que têm sabor intenso, a gente já abordou isso em outras lives, Coratina, Picual, Coronet, que dão sabores mais intensos, são mais valorizados, são mais caros e recebem mais prêmios. Mas há pessoas que apreciam um sabor mais suave. Então existem variedades mais suaves para atender ao gosto das pessoas que preferem produtos mais suaves. E esses produtos também são premiados se todo o processo gerou aquela harmonia no produto final. É um produto suave, mas agradável no aroma, agradável no sabor, agradável, que tenha persistência mesmo sendo suave e que tem harmonia. Os concursos premiam desta forma. Então, abordamos o que é qualidade para esses concursos. E como que é o azeite brasileiro, então? Os prêmios que o azeite brasileiro recebe indica que essas coisas que são avaliadas estão sendo cuidadas pelos produtores brasileiros. A opção pelo produtor brasileiro e pela quantidade de azeites premiados indica que a maior parte dos produtores brasileiros fez a opção pela qualidade, de ter produtos com essa qualidade, e a gente vai ver já como é que isso aconteceu. O azeite brasileiro, primeira parte, tem baixa acidez. Nós temos mais de 100 marcas de azeite brasileiro. Na sua grande maioria, os azeites brasileiros têm acidez baixa, abaixo de 2%, muitos até abaixo de 0,1%. Por quê? Por causa dos fatores que nós dissemos. Cultivo adequado, as variedades escolhidas, bem escolhidas, adaptadas ao solo, regiões escolhidas que permitiram a adaptação das variedades escolhidas. A gente já vai falar sobre as variedades que existem no Brasil, mas o azeite brasileiro tem baixa acidez na sua grande maioria, entre 0,1% a 0,2%. Então, o azeite brasileiro já vai atendendo o pré-requisito da acidez. E os aromas e sabores? O azeite brasileiro, ele, pelas opções que foram feitas na escolha das variedades, a gente já vai ver como é que essa escolha foi feita, e nos terrenos onde há o cultivo, proporcionaram azeites que são alguns intensos pelas variedades escolhidas e alguns mais suaves, mas todos com aromas e sabores perfeitos, e por isso os prêmios. Então, o azeite brasileiro atende aos requisitos que os concursos buscam. Agora, então, é interessante a gente ver como é que o Brasil chegou lá. Como foram as escolhas?
das variedades, dos terrenos, das localizações. Como é que esse processo ocorreu? Tá bom a gente ver um pouco como foi a evolução e como se encontra hoje a produção do azeite brasileiro. Então eu acho que pelo que a gente expôs, a gente já viu que o azeite brasileiro é reconhecido mundialmente, é considerado um dos polos produtores mais importantes do Hemisfério Sul, com mais prêmios do que a maioria dos países do Hemisfério Sul, e não há dúvidas, o mundo não tem dúvidas da qualidade do azeite brasileiro. Foram feitas escolhas para que a gente chegasse nesse patamar. Como é que foi a evolução? É interessante a gente abordar um pouco da história do azeite no Brasil, porque há um certo folclore de que Portugal, que colonizou o Brasil, teria poupado o Brasil de cultivar azeite para não concorrer. Existe um pouco de folclore nisso. Muitos produtores tentaram, mas por uma série de motivos não houve sucesso nos séculos passados, e no século passado, perto de 1930, houve um certo interesse em produção de azeite no Brasil, na Serra da Mantiqueira e no Rio Grande do Sul, mas eram esforços que não eram a nível nacional, eram esforços localizados, às vezes com incentivo de órgãos locais, mas a coisa não evoluiu para ter produções significativas por uma série de fatores, por clima, por falta de conhecimento do produto e da produção. Então, não houve evolução durante o século passado. Nos últimos 15 anos, a coisa mudou. E mudou por uma série de fatores. A pesquisa no Brasil se intensificou com a EPAMIG. Do insucesso anterior, algumas coisas foram aproveitadas, e a EPAMIG em Minas Gerais, por exemplo, aproveitou alguns olivais que não tinham sido bem sucedidos para realizar pesquisa na região de Maria da Fé. A EPAMIG tem lá um centro de pesquisa de um olival que não tinha avançado. E a partir dessas pesquisas, o interesse que sempre houve aumentou, e muitos produtores passaram a se interessar em produzir nas suas propriedades lá na Serra da Mantiqueira, com o apoio da EPAMIG. No Rio Grande, no caso da Embrapa, o departamento da Embrapa que foi escolhido foi no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, a Embrapa Clima Temperado desenvolveu as pesquisas para a aclimatação de variedades na região do Rio Grande do Sul, também nos últimos 15 anos. E os produtores tiveram apoio, e as variedades foram escolhidas, foram testadas as variedades foram definidas, os locais foram sendo mapeados, e na Serra da Mantiqueira, de certa forma, tanto na Serra da Mantiqueira como no Rio Grande do Sul, as variedades escolhidas são praticamente as mesmas. O Brasil escolheu mais ou menos 10 variedades, entre as principais, a Arbequina, a Coroneike, a Picual, a Coratina, que são, a Arbequina é uma azeitona mais suave, a Coroneike, a Picual, a Coratina mais intenso. Então o Brasil teve aí uma opção de azeitonas intensas e suaves para aclimatação às regiões que foram sendo estudadas. Então, na Serra da Mantiqueira, são essas variedades e mais algumas, mas não passa de 10,
que foram aclimatadas ao Serra da Mantiqueira. E no Rio Grande do Sul, a Embrapa também identificou as regiões onde essas variedades melhor se adaptavam. Há um outro fator que ajudou bastante, que a pesquisa no mundo inteiro avançou nesse período. Nos últimos 15 anos, a pesquisa mundial, o azeite teve um aumento de interesse na área científica, nos últimos 15 anos. Então, paralelo à pesquisa da EPAMIG e paralelo à pesquisa da Embrapa, o mundo inteiro pesquisou o azeite. E no mundo inteiro houve evolução do conhecimento, das pesquisas. Universidades inteiras foram criadas com temas dedicados ao azeite. Portugal, na região norte, tem universidades que se dedicam à pesquisa dos olivais. A Espanha e a Itália têm também áreas acadêmicas dedicadas à pesquisa do azeite. Então, nos últimos 15 anos, a pesquisa mundial do azeite cresceu muito. Então, o Brasil, que chegou nessa época, se beneficiou de todas essas pesquisas. O conhecimento aumentou. A razão do sucesso também é porque o mundo inteiro obteve mais conhecimento sobre como produzir e sobre como produzir com qualidade e de adaptação de variedades a cada solo. Então, esses conhecimentos todos permitiram que o Brasil tivesse acesso a esse conhecimento e não cometesse os erros do passado. Alguns erros ainda foram cometidos recentemente, mas os acertos são mais rápidos porque há mais conhecimento. E também houve tecnologia, também houve evolução na tecnologia. Os lagares, a produção de azeite que antes era nas antigas prensas, agora são máquinas integradas com tecnologia. Existem máquinas de última geração que ajudam o produtor a obter produtos de maior qualidade. Os azeites premiados, tanto do Brasil como do resto do mundo, são produzidos em máquinas mais recentes, com o uso de alta tecnologia na produção do azeite. Evoluiu a pesquisa também no cultivo, na adaptação de variedades. Então, o sucesso do azeite brasileiro se deve também à evolução do azeite no mundo, à evolução do conhecimento no mundo. E como o Brasil estava iniciando, teve a chance de começar certo, escolhendo as coisas certas, as variedades corretas, nas localidades corretas. Então, houve um certo conjunto de coisas que ajudaram o Brasil a chegar nesse patamar de sucesso. A tecnologia ajudou, a pesquisa ajudou e o apoio governamental, de órgãos governamentais, de órgãos acadêmicos também ajudou. Outra coisa também ajudou. A tecnologia da internet, as mídias sociais, permitiram também que os produtores tivessem acesso a novas formas de vender e a novas formas de contato com seus consumidores, que era um problema até pouco tempo atrás, porque o produtor tinha problemas para escoar a sua produção. Então, a evolução das mídias sociais e da internet fez com que o produtor tivesse acesso direto a consumidores e não dependesse, como dependia antes, da distribuição, da regulação do mercado. Então, muitos produtores vendem praticamente toda a sua produção
para consumidores finais através da internet. Então, esse é também uma explicação de como o produtor hoje tem mais condições de obter sucesso no seu esforço de plantação e de posicionamento no mercado do que até algum tempo atrás. Uma outra característica: as mídias sociais permitiram que acontecesse um fenômeno. O Brasil é um país que aprecia azeite. As mídias sociais permitiram que muitos blogs sobre azeite fossem criados, que muitos sites sobre azeite, que muitas contas do Instagram fossem criadas de apreciadores de azeite e de fãs de azeite e do que se chama hoje azeitólogos, especialistas em azeite, que se especializaram cada vez mais e apoiaram, muitos deles inclusive apoiaram os produtores, foram buscar conhecimento no exterior, aproveitaram isso que a gente disse, do conhecimento que aflorou no mundo inteiro, e nós temos hoje o Brasil é um dos países onde há mais blogueiros, apreciadores, azeitólogos e pesquisadores de azeite. É um dos países mais, vamos dizer assim, presentes nas mídias sociais no tema azeite. Basta ir no Instagram e pesquisar, você vai encontrar muitos especialistas, que hoje a gente pode dizer assim, muitos especialistas em azeite, que fizeram cursos na Europa, que se formaram na Europa, nessas universidades que se dedicaram ao azeite, e foram buscar formação, e muitos ajudaram produtores a produzir azeite de qualidade, dão apoio aos produtores, e os produtores se valem desse conhecimento, dessa contribuição. Então, há toda uma harmonia de coisas que fizeram com que o Brasil tivesse esse sucesso que está tendo. Então, a presença forte nas mídias sociais, de apreciadores, de especialistas, de pesquisadores e dos próprios produtores, a interação entre esse pessoal, os produtores tendo o apoio de gente que se formou, de gente que já era apreciadora, foi se aperfeiçoar na Europa e trouxe o conhecimento, e muitos produtores vão também diretamente à Europa participar desses cursos. Então, o Brasil está aproveitando a situação favorável à qualidade mundial do azeite. E uma outra característica, não é só o Brasil que foi atrás da qualidade. Outros países se voltam para a qualidade. A Croácia também se destacou em Nova York. A Croácia foi a quarta colocada, logo após a Itália, Grécia, Espanha, na ordem. Espanha, Grécia e Croácia. Então, a Croácia também se dedicou à qualidade como o Brasil se dedicou. Então, a opção do produtor brasileiro pela qualidade teve o apoio de todas essas circunstâncias favoráveis à produção de um azeite de qualidade. Muitos de vocês devem estar falando, mas dá algum exemplo de azeites que foram premiados. Como a gente não pode ter todo o ouro do mundo, aqui no Cantinho do Azeite nós temos azeites premiados do Brasil. Temos azeites premiados de outros países, mas como estamos falando do azeite brasileiro, vamos falar de alguns premiados do Brasil. Então, vamos falar primeiro do Ouro de Santana. O Ouro de Santana ganhou medalha em Nova York. A primeira vez que o Ouro de Santana participa
de um concurso dessa relevância e já ganhou medalha. É um azeite não filtrado, muito apreciado, já era muito apreciado pelos nossos clientes, e o Fernando, produtor, aqui no Cantinho do Azeite a gente conhece o produtor e a gente é amigo da maior parte deles. Então o Ouro de Santana é do Fernando e da Cibele, lá em Santana do Livramento, e ganharam medalha de ouro ano passado no concurso e este ano medalha em Nova York. Está aqui no Cantinho do Azeite. É um produto sazonal, porque ele é não filtrado, ele tem que ser consumido num prazo relativamente curto, no máximo de 6 meses, e já está no finalzinho. Quem quiser comprar o Ouro de Santana Novello, premiado em Nova York, está aqui no Cantinho do Azeite. Qual outro azeite que a gente tem aqui no Cantinho do Azeite? O azeite Sabiá, também medalha em Nova York e em outros concursos, e é do Bob, da Bia e do Emanuel. Fica lá em Santo Antônio do Pinhal, na região de Campos de Jordão, e estão expandindo a sua produção para o Rio Grande do Sul. O Sabiá já vem de outros prêmios, mas ganhou prêmio em Nova York, ganhou prêmio no Japão e ganhou prêmio em Portugal. Então o Sabiá está também disponível aqui no Cantinho do Azeite. A família Capuani, que é um azeite familiar, e o negócio é tocado pelas 3 irmãs da família. A família Capuani produz o Capolivo. O Capolivo também foi premiado em Nova York, já tem vários prêmios outro ano, já foi escolhido o melhor azeite da América do Sul. É um azeite também muito apreciado e também medalha lá em Nova York. O Prosperato, que é lá do Rio Grande do Sul, do nosso amigo Rafael, também ganhou medalha lá em Nova York, também está disponível aqui. Então esses são os 4 que a gente tem aqui. Mostra a frente do... Eu não mostrei a frente? Que pecado. Então esta é a frente do Sabiá. O rótulo frontal. O rótulo frontal do Sabiá. Bom, então a gente pode concluir uma outra característica que eu acabei não citando, que favorece o Brasil, principalmente nesses concursos. Cada país faz a sua colheita em épocas diferentes. Então, a Europa colhe os azeites entre setembro e dezembro. Então, o azeite europeu foi colhido no final do ano passado. Ok. Os concursos são em maio. O azeite brasileiro é colhido quando? É colhido em fevereiro e março. Então, o azeite brasileiro está mais fresco e ele vai para os concursos mais fresco do que o azeite europeu. E existe uma outra característica. O azeite brasileiro, ele, como é produzido em pequena escala, uma outra característica é que grande parte dos produtores ainda estão em escalas pequenas. Quem investiu em azeite foram apaixonados por azeite em pequena escala. Dificilmente você vai ter produções acima de 5.000, 10.000 garrafas. Poucos produtores atingem um volume como esse. Então, a produção do azeite brasileiro, ela é fresca e é consumida rapidamente, porque o volume é pequeno. E o azeite europeu, ele precisa ser importado, ele passa por um processo de importação. Então, ele não chega tão fresco ao Brasil. Ele chega aqui mais ou menos também nessa época, em abril, maio, mas já foi colhido há 6 meses.
e o brasileiro foi colhido há 2, 3 meses. Então está mais fresco. E um outro ponto a favor do azeite brasileiro. Como a quantidade é pequena, praticamente é consumido todo o azeite durante o ano. Então, ele praticamente é consumido todo no mercado antes da safra seguinte. Então as pessoas já ficam esperando a safra seguinte porque o azeite foi todo consumido. E a safra seguinte vai trazer novamente azeite fresco. Diferente do azeite europeu, que é feito em grande escala e que muitas vezes o importador não importa todo ano. E a validade do azeite, como é de 24 meses em média, ele pode ter aqui um azeite com 1 ano e meio da produção e só importar a cada 2 anos. No caso do azeite brasileiro, todo ano está tendo produção. E a produção foi consumida quase toda durante o ano. Então o azeite vai ser consumido novamente fresco. E esse ciclo se repete, pelo menos deve se repetir nos próximos anos, porque a produção ainda é pequena, e ela vai ser consumida toda durante um ano. Então o azeite está sempre fresco. E vai para os concursos também fresco. Qual a outra vantagem que o Brasil leva, de certa forma, nesses concursos? A produção do resto da América do Sul, ela é posterior aos concursos. A colheita na Argentina e no Chile não é feita a tempo de enviar azeite fresco para os concursos. Isso explica, de certa forma, o sucesso do azeite brasileiro frente aos produtores da América do Sul, porque eles estão enviando aos concursos o azeite do ano da safra anterior. O Brasil está levando aos concursos, ele teve, de certa forma, esse benefício em que a colheita é antes dos concursos e muito próximo aos concursos. Então, o azeite brasileiro vai aos concursos fresco. Esse é um outro motivo que explica o sucesso do azeite brasileiro. Ele vai fresco, é consumido fresco, se esgota rapidamente no mercado consumidor e a nova safra chega sendo esperada pelos consumidores, muitas vezes até com certa ansiedade, e as pessoas têm acesso a um azeite fresquinho. É um outro fator positivo. Então acho que a gente abordou. Deixa eu ver se faltou algum tema. Falamos das redes sociais, dos novos canais de venda. Os novos canais de venda, com certeza, foram um fator positivo. Muitos produtores vendem a maior parte da sua produção através da internet. E uma outra característica recente é a existência de casas especializadas em azeite, como Cantinho do Azeite, ou outras casas semelhantes ao Cantinho do Azeite. E as casas gourmet também evoluíram para oferecer azeite de qualidade, assim como oferecem outros produtos, como vinho, como café. As casas gourmet aceitaram que o azeite fosse mais uma das categorias gourmet de produtos diferenciados com maior valor agregado. Então, o produtor tem um mercado mais amplo à sua disposição. E isso também chamou a atenção dos supermercados tradicionais, que dedicam uma seção, por exemplo, a produtos mais nobres. Então, alguns supermercados tradicionais têm lá a seção que permite que você tenha acesso a azeites de melhor qualidade. Não é tão comum, é mais fácil encontrar esses produtos em casas gourmets ou em casas especializadas em azeite ou diretamente no produtor, porque essa também é uma característica mundial. A maior parte dos produtores premiados vende o seu produto diretamente ao consumidor pela internet, não só no Brasil,
mas em todo o mundo. E a gente está no mercado há 8 anos, a gente percebe isso. Os azeites mais premiados de todo o mundo desenvolveram as suas próprias plataformas de e-commerce e oferecem o produto diretamente ao consumidor. No mundo inteiro isso ocorre e no Brasil também. A grande maioria dos produtores vende diretamente ao consumidor no seu site. Então, é um conjunto de situações favoráveis que permitiu esse sucesso ao azeite brasileiro. Então, a conclusão é: o Brasil é um dos países mais recentes na produção de azeite. O Brasil, de certa forma, deu sorte em começar a sua produção numa época em que o conhecimento se ampliou, em que a tecnologia avançou e que as formas de vender permitiram acesso direto ao consumidor. Isso se juntou à paixão que existe naturalmente do brasileiro pelo azeite. E as redes sociais foram a outra grande revolução, porque permitiram que houvesse a interação do produtor com especialistas, com os consumidores, e vira uma grande festa do azeite no Brasil. O Brasil é um dos países que a gente percebe que há mais presença do azeite nas mídias sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, você encontra muito conteúdo sobre azeite de qualidade, porque o Brasil sempre foi um apreciador de azeite, é um dos maiores consumidores de azeite e está aproveitando essa situação favorável mundial de conhecimento, de evolução de tecnologia, para oferecer ao mundo um produto de qualidade. Então, era isso que a gente tinha para dizer. Sinira, algum comentário adicional? Não, eu queria agradecer, né? Deixa eu falar aqui. Para quem não me conhece, Sinira, eu queria agradecer a reciprocidade no chat. Obrigado, vocês sempre alegres, elegantes, tá? E vou pegar o exemplar do Alex, né? E aproveitem para passear na nossa olivicultura através da revista Azeites e Olivais. É sensacional. São momentos muito agradáveis, tá bom? Um grande beijo a todos e qualquer dúvida podem escrever que nós vamos agora desbloquear, ver o que aconteceu e a gente vê os comentários, tá bom? Beijo a todos, tá? Obrigado então pela participação, por sempre nos prestigiarem com a sua presença. E faltou a gente dizer uma coisa do turismo do azeite. Acho que faltou essa parte. Tanto na Serra da Mantiqueira como no Rio Grande do Sul já existem muitas possibilidades de turismo com azeite. Fazendas com restaurantes, com lanchonetes, com azeites da sua produção à disposição. Na Serra da Mantiqueira é muito fácil encontrar. No Rio Grande do Sul há também diversas fazendas que abriram suas portas, que permitem fazer piquenique, fazer refeições, e tem até violino ao pôr do sol nos olivais. Então o Brasil está de parabéns, evoluiu em 15 anos, evoluiu de uma forma fantástica para chegar a essa situação que orgulha a todos. Boa noite e obrigado.